Noite informativa, noite de quarta-feira. Rajendra de Souza é o novo vice-ministro da Indústria e Comércio. Assim, abrimos já a noite informativa e olhamos também para o informe da Procuradora-Geral da República, que apresentou hoje ao Parlamento o informe anual sobre o estado da justiça no país. Beatriz Buchil falou de avanços na organização do sistema da justiça, mas também disse que a criminalidade continua a desafiar o sistema. Não esteve aqui. Pela segunda vez desde que está na direção do Ministério Público, Beatriz Buchil esteve no Parlamento para apresentar a radiografia da situação da justiça no país. Foi um informe que, tal como avançamos nesta terça-feira, falou de tudo um pouco, mas passou ao lado dos assuntos mais mediáticos dos últimos meses. Vamos por partes. Criminalidade. O nosso país continua a registrar fenómenos criminais que desafiam os esforços coletivos de prevenção e combate à criminalidade. A emergência de novos fenómenos ou motivações criminais, os modos de execução, bem como a frequência da sua prática, sugerem, indubitavelmente, que estamos em face do crime organizado, muitas vezes atuando com base e ou ligações fora do território nacional. Durante o período de análise, registramos sobretudo nas regiões centro e norte do país casos de perseguição e assassinato de albinos para alegados fins supersticiosos. São crimes que repugnam a sociedade e muitas vezes envolvem progenitores ou familiares mais próximos da vítima, que são aliciados pelos criminosos com promessas de elevados valores monetários ou outros benefícios. Numa brutal e incessante caça de outros órgãos, de outros seres humanos, os criminosos até recorrem à profanação de túmulos, onde jazem restos mortais de albinos, para de lá retirarem as ossadas para fins inconfessos. Em informações anteriores, referimos a casos de rapto de cidadãos que são colocados em cativeiro, ameaçados de morte, exigindo-lhes resgate a elevados valores monetários para a sua libertação. Houve redução, é verdade, mas estamos ainda preocupados com o cenário prevalecente. Também registramos casos de indivíduos que, munidos de armas de fogo ou brancas, por motivações políticas ou de outra índole, raptam cidadãos em residências, submetem-nos a sevícias e, em alguns casos, as vítimas são mortas e os respectivos corpos são encontrados em lugares ermos. Nos centros urbanos, há registro de baleamentos seletivos de cidadãos na via pública à luz do dia por indivíduos que se fazem transportar em viaturas não identificadas numa atitude de veemente afronta ao poder das autoridades. Tráfico de pessoas. Durante o período em análise, foram registrados num total 19 casos de rapto para exigir resgate contra 42 do período anterior, o que representa uma redução de 23, correspondente a 54,7%. Foram acusados 36 processos contra 20 de igual período anterior, julgados 14 contra 18, tendo os arguidos sido condenados nas penas que variam de 12 a 23 anos de prisão maior. Raptos. O ano 2015 ficou negativamente marcado pelo aparecimento de um fenómeno criminal hediondo, caracterizado por extrema violência, crueldade e falta de senso de piedade contra as vítimas, causando aversão no seio da sociedade moçambicana. Referimos-nos ao rapto, às ofensas corporais voluntárias e o assassinato de cidadãos albinos para a extração de órgãos, principalmente membros superiores, cabelos, órgãos genitais, unhas e olhos, alegadamente usados em práticas supersticiosas. Foram vítimas desses atos 51 cidadãos nacionais, dos quais 13 foram assassinados. Linchamentos. Os dados revelam que em 2015 ocorreram 33 casos de linchamentos que resultaram em 26 vítimas mortais. Foram instaurados 33 processos crime contra 19 igual ao período anterior, sendo a maioria na província de Sofala com 12 e Zambésia com 7 processos. Dos processos instaurados, 9 foram acusados e 24 encontram-se em instrução preparatória. Violência doméstica. Dados estatísticos revelam que no ano 2015, a média dos casos de violência doméstica no país foi de 67 por dia, o que significa que todos os dias crianças, mulheres e homens são molestados por pessoas próximas. É claro que a realidade pode ser pior, se tomarmos em consideração que muitos casos não são reportados às autoridades. Nesta quinta-feira,
Beatriz Buchil volta ao Parlamento para responder às questões levantadas pelos deputados durante a fase dos debates em volta do seu informe. Representantes de alguns órgãos do setor da Justiça deixaram algumas críticas ao informe da Procuradora-Geral da República. A Ordem dos Advogados, o Provedor da Justiça e a Associação de Juízes dizem que a Procuradoria devia ter trazido mais informação. Há uma coisa que tem sido uma grande preocupação hoje para os cidadãos, é que foi detectada ou referenciada a partir do ano passado, que tem a ver com o processo Ematum. E, salvo alguma distração minha, este aspecto não foi aflorado. Relativamente às outras situações, naturalmente são mais recentes. O relatório refere-se ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro do ano findo. Poder-se ter feito uma ponte, mas pronto, compreendo que não é algo que devesse ser objeto desta informação, mas o caso anterior, creio que poderia ter sido aproveitada esta oportunidade para ser dada alguma informação mais ao público. Do ponto de vista quantitativo, ela conseguiu traduzir o informe, mas eu acredito que para aqueles que estão em casa a nos ouvir e a prestar atenção ao informe, podem sentir um bocado defraudados porque a Procuradoria não é capaz ou não foi capaz de tocar nos grandes casos de interesse público, designadamente os grandes assassinatos, os raptos e essas questões todas que mexem com a população no dia a dia e que têm a ver com alguma insegurança que nós vivemos hoje em Moçambique. Há aspectos que eu não vou falar aqui, mas há aspectos que poderiam ter vindo, né? Mas, em todo caso, quer dizer, levantou muitos problemas, fala de muitos problemas e de assuntos muito importantes. E até tanto, não só para a repressão dos crimes, como para a própria prevenção, que nós todos devíamos ter em consideração e ver, com vista à nossa contribuição para a prevenção e até a eliminação, para a prevenção do criminal. O jurista Baltazar Fael diz que o informe da Procuradora-Geral da República retratou o lugar comum e não trouxe novidades sobre os casos de destaque público. Já o advogado Hélder Matlaba defende que Beatriz Buchil devia ter dado o ponto de situação sobre as investigações para esclarecer a dívida pública. Os dois profissionais de direito foram convidados a analisar o informe da Procuradora-Geral da República sobre o estado da Justiça. Um relatório bastante exaustivo em termos de dados estatísticos. Entretanto, notei que faltou um aspecto essencial que tem a ver com uma autoavaliação do Ministério Público. O Ministério Público, a Procuradoria, não faz de alguma forma no lançamento desses dados, não se revê, não se retrata naquilo que são os dados que apresenta. Este relatório é aquilo que eu diria que é um lugar comum, aquilo que costuma se dizer na gíria. O que ele traz são números, porque foram formados tantos, porque foram construídos tantos palácios de justiça, etc. Eu penso que isto é importante para o órgão formar, criar palácios, criar comunidade para os magistrados, etc. Mas o que me interessa a mim saber é o desempenho institucional. O que é que esta instituição fez, ou o que é que estas instituições da justiça fizeram para combater a criminalidade? A questão da articulação, por exemplo, para mim também é fundamental. Baltazar Fael e Hélder Matlaba criticam ainda o fato do informe não ter abordado casos quentes e acrescentam que, pelo interesse público, Beatriz Buchil devia ter feito menção às investigações sobre a dívida pública. Ao longo dos últimos anos, todos os relatórios tinham uma parte onde eram apresentados os casos de destaque. Os casos que foram mais mediatizados, os casos que, entre aspas, quentes, de todas as províncias do país. Mas neste relatório em concreto, nós não vemos isso. Mas vamos chegar aí, Será que é uma fuga do Ministério Público para não ser questionado diretamente sobre alguns casos? Teria sido importante que a Procuradora reservasse
2 a 3 linhas para falar alguma coisa sobre o processo da dívida pública, sobretudo tendo em conta aquilo que são as consequências nefastas e também tendo em conta alguns rumores que foram sendo lançados nos mídias, etc., rumores, até rumores trazidos pelo próprio governo. Penso que foi o primeiro-ministro que foi à Assembleia e disse que ficássemos tranquilos e sossegados e confiássemos na Procuradoria da República. Pois bem, e tenho em estúdio para analisar, portanto, este informe da Procuradora-Geral da República, hoje na Assembleia da República, o deputado Keifaddine Manasse, portanto, que vem à representação da bancada parlamentar da Frelimo. Saúde e boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Quero também saudar o deputado Alfredo Magomice. Boa noite, bem-vindo à noite informativa. Obrigado, boa noite. Depois, finalmente, o Dr. Silvério Ronguano, deputado do MDM, também boa noite, bem-vindo à noite informativa. Começaria por si, está à minha direita. Pedir a sua análise e o seu comentário ao informe da Procuradora-Geral da República. Foi de acordo com as expectativas, portanto, da sua bancada? Faltou alguma coisa neste informe ou foi, de facto, exaustivo? Bom, boa noite, primeiro cumprimentar os telespectadores da STV. Eu acho que daquilo que foi sobre a expectativa da minha bancada, a Procuradora-Geral da República trouxe um relatório muito rico, com muita informação, com muitos detalhes sobre aquilo que preocupa a sociedade, a questão dos raptos, a questão de crimes que atentam com o Estado, a questão dos crimes contra os albinos, a questão de branqueamento de capitais e outro tipo de crimes. Mas é preciso perceber que a expectativa do cidadão era ouvir da Procuradora-Geral da República assuntos como a questão da dívida. Esta era uma das expectativas, e ouvir aquilo que são os casos mediáticos, como vimos passar na peça. Mas os deputados fizeram as suas perguntas e amanhã o dia é outro, e temos fé que a digníssima Procuradora-Geral da República venha explicar ao Parlamento sobre aquilo que foram as perguntas feitas pelos deputados. Mas é preciso não descurar que esta informação é uma informação do ano passado, quer dizer, do dia 1 de janeiro de 2015 a dezembro de 2015. E é preciso saber, e temos fé, nós todos já assistimos, que o Governo veio ao Parlamento e disse, a Sua Excelência Primeiro-Ministro, que estes assuntos sobre a dívida já foram colocados, a Procuradoria já abriu processos. Os processos foram abertos, alguns, este ano. Então, era mesmo possível não aparecer a questão dentro deste relatório. E é preciso perceber que mesmo em termos da questão de justiça, há outras matérias que provavelmente a sociedade gostaria de ver plasmadas nesta informação, mas que provavelmente estejam também no segredo de justiça. Mas hoje, como é o primeiro dia, o balanço, pelo menos daquilo que é a informação, eu acho que a Procuradora-Geral da República trouxe uma informação que deu para percebermos, pelo menos, a radiografia daquilo que é o estágio da justiça no país. Mas também ficamos um pouco, nós fizemos esta pergunta, provavelmente tenhamos a resposta amanhã. Tem crimes que preocupam muito a sociedade moçambicana, que é a situação, por exemplo, dos ataques perpetrados pela Renamo à população moçambicana em vários troços deste país, onde são queimadas viaturas e são mortas pessoas, que estes são crimes públicos que nós também gostaríamos de ouvir alguma coisa sobre esta situação. Mas temos fé que amanhã a Procuradora-Geral da República traga em detalhes aquilo que foram as perguntas feitas hoje. Mas, em suma, esta informação é uma informação que traz muita informação detalhada de todo o país, de todos os órgãos da justiça. É verdade que toda a gente gostaria de cada um ouvir aquilo que acha que tinha que aparecer no relatório, mas é um relatório que
é feita uma amostra tenta daquilo resumir, que, portanto, sim, o rol tem que de espelhar. atividades, É só ver o tempo que a Procuradora ficou a falar, quase fora mais de 1h30, quer dizer, quase 2 horas. Então, se trouxesse quase tudo dentro deste relatório, ficaríamos o dia todo ela a falar ali de pé. Então, trouxe aquilo que é a amostra. E a preocupação que a Procuradoria tem. E é preciso perceber que muitas vezes uma das coisas que ela realçou muito é a questão de potenciar este serviço da justiça, por exemplo, a Polícia da República, a PIC e todas as instituições da justiça com meios. E muitas vezes, quando nós aprovamos o Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado, encontramos dificuldades por parte da nossa oposição a dizer que não se pode dar mais meios à polícia. Já vamos chegar aí, portanto, a esse aspecto que a Procuradora também, portanto, procurou fazer alusão a Renamo. Disse hoje, ou acusou hoje, portanto, a Procuradoria-Geral da República de inoperância e afirmou mesmo, portanto, que as pessoas perderam confiança no sistema judiciário. Portanto, este informe, por aquilo que traduzem estas palavras, estes pronunciamentos da Renamo, não convenceu a vossa bancada, Sr. Engenheiro. Muito obrigado. Mais uma vez, vamos dar graças a Deus por mais uma ocasião e saudar aos moçambicanos por via deste canal STV. Em relação à questão que me coloca, ou a questão do dia, o informe da Procuradora, não sou eu, como vimos ali na peça, ela foi infeliz. Foi infeliz na medida em que ela praticamente está a conduzir, está a andar contra o sentido. Ela, é verdade que, como diz o colega, levou muito tempo, mas não se preparou ou não está atenta ao que está a acontecer no país. Na verdade, os moçambicanos esperavam ouvir falar das coisas que preocupam o cidadão neste momento. O que ela fez, este relatório que é grande, mas quase 90% fala de aspectos relacionados com o desenvolvimento institucional da própria Procuradoria. Não dá em detalhe o que está a acontecer. Fala-se, por exemplo, que a questão da dívida não podia ter vindo, mas na nossa opinião, ela, interpretando melhor os sentimentos dos moçambicanos, podia ter feito uma adenda, o que poderia permitir muito bem trazer os assuntos do dia para os moçambicanos. Mas temos o caso, por exemplo, do assassinato, por exemplo, do professor Gilles Sistak, que foi do ano passado. Não vem nenhuma indicação clara do que a Procuradoria está a fazer. Temos o caso dos juízes que foram assassinados. Temos o caso do assassinato, aliás, do ataque que Sua Excelência Presidente Afonso Dhlakama sofreu 2 vezes em Manica, dia 9 e dia 25 de setembro. A Procuradora não diz o que está a acontecer, mas que se sabe quem são os autores, quem foram as pessoas, os autores e os mandantes são conhecidos, mas a Procuradora nada diz. Portanto, o que a Procuradora fez, pareceu-me que ela foi uma grande artista em fazer recortes dos jornais e trouxe os recortes dos jornais colecionados para vir ler em frente dos deputados. Aliás, até acho que um jornalista, talvez aqui da STV, poderia ter feito o melhor trabalho do que a Procuradora. Do modo geral, é um trabalho bastante fraco, é um trabalho que não diz aquilo que os moçambicanos esperam. Há vários assuntos que foram levantados. Temos o caso, por exemplo, da EDM. Ela não diz sobre a lei da Assembleia tinha requerido para que houvesse uma comissão de inquérito. Não diz nada. Portanto, é um relatório bastante fraco, não elucida nada. Fala, por exemplo, dos crimes. Os crimes, temos casos de cidadãos que são raptados usando meios e recursos humanos do próprio Estado. As pessoas conhecidas. Temos o caso de membros das Assembleias Provinciais que foram assassinados. Quer dizer, pura e simplesmente a Procuradora passou por cima por esses aspectos. Portanto, nota negativa, foi infeliz ou infeliz. Portanto, esperávamos que ela pudesse trazer à luz do dia aqueles que são os assuntos que preocupam os moçambicanos. Aliás, é que precisa que se lembre aos moçambicanos que a Procuradoria-Geral da República tem sido usada como subterfúgio pela própria Assembleia da República, em particular a própria Presidente da Assembleia da República. Muitos requerimentos têm sido indeferidos na Assembleia da República usando o argumento segundo o qual há atos abertos, na Procuradoria-Geral da República. Mas tudo o que indica que, afinal de contas, tudo é falácia. Portanto, ficou tudo hoje escancarado que nem a Assembleia da República, sobretudo digo a Assembleia da República, a bancada da Frelimo e a própria Presidente e a Procuradora-Geral da República, nada estão atentos em relação aos assuntos que preocupam os cidadãos. Um relatório fraco e ela foi infeliz.
Dr. Rungano, a sua apreciação e a apreciação da sua bancada, portanto, em relação a este informe da Procuradora-Geral da República, também naquilo que foi o trabalho realizado pela STV hoje junto à bancada do MDM, demos conta de que o MDM acusa a Procuradoria-Geral da República de inoperante. Bom, começaria por cumprimentar os colegas e os telespectadores. Bom, parece que todos os moçambicanos estiveram atentos, chegariam à mesma conclusão, baseados em factos. Vamos por partes. Por exemplo, quando fala de branqueamento de capitais, que tem um título pomposo, branqueamento de capitais, não estávamos à espera que de fato se debruçasse sobre esta matéria, mas para o nosso espanto, o único exemplo que ele encontra é de 2 pessoas que foram presas pela justiça sul-africana. A pergunta é, estamos aqui para ouvir o procurador sul-africano ou a procuradora de Moçambique? Agora, se for verdade que a Procuradoria da República de Moçambique não encontrou nenhum crime, nenhum exemplo de branqueamento de capitais, então isto é grave, porque todos estamos conscientes que os grandes problemas que o país enfrenta têm a ver com escândalos financeiros que passa, de fato, pelo branqueamento de capitais. Portanto, só por aí já é visível a inoperância, porque num tema tão importante como este não há nenhum único exemplo. O exemplo que consta teve que ir buscar a sua congênere sul-africana. Eu tive vergonha, senti vergonha de ser moçambicano neste momento que, bom, já os nossos procuradores já estenderam a toalha. Digo, realmente nós não encontramos nada, mas como não encontramos, há alguns estrangeiros que encontraram. Eu penso que só por aí dá para ver que este relatório mostra, de fato, a inoperância e a incapacidade que essa instituição se caracteriza. Mas há mais. A senhora procuradora disse muito bem que, bom, há casos que foram atuados, que já veio, quando nós, o MDM levantou o caso de Matum, disse, não, este caso já está a ser atuado pela Procuradoria da República no processo número X. E lá vinha o anexo no relatório. Quando apresentamos, a bancada do MDM apresentou, pediu um inquérito à eletricidade, não, já foi atuado. Agora, está a atuar, sim senhor. Agora, em sede do relatório, não há nenhuma palavra, não há indicação, este ato em que pé está a andar, já começou o julgamento, o que é que está a acontecer? Havia espaço para a Procuradora ser mais... E nós acreditávamos, porque repare, que se olhar para este relatório, é de ver que mais do que informar, quer nos emocionar, porque até, como até na peça que você referiu, que não, até lhe tiraram a língua, lhe tiraram o olho, quer dizer, são efetivamente detalhes completamente inócuos e inúteis para um discurso deste. O que nós queríamos era ser informados e não historietas para nos emocionar, como quando se fala do rapto de uma criança, um machado. O que nós esperávamos era uma informação substancial que tivesse que ver com os grandes casos que são conhecidos. Mas outro aspecto que mancha este relatório é a sua clara partidarização. Estamos a falar disto com factos. Por exemplo, quando se referiu ao pedido que o MDM faz, ele não é capaz de dizer, bom, para este caso, a bancada do MDM já... Não, diz que uma certa bancada, não é? Mas quando se refere a outros casos negativos, já cita, digamos, as bancadas, o que nós achamos que é extremamente grave quando estamos num país que, portanto, a grande questão que foi referida, que estamos a viver, é realmente a falta de boa colaboração entre o governo e o parlamento com as tais dívidas escondidas que não foram informadas ao parlamento. Quando nós temos a Procuradoria a entrar no mesmo caminho, isso assusta. Assusta por quê? Porque quando fala, por exemplo, de um tema que a mim é caro pessoalmente, que é a questão das declarações de bens, ela foi capaz de dizer, bom, o governo, todos já apresentaram as suas declarações de bens em tempo útil. Mas o Parlamento tem 97 deputados que ainda não apresentaram.
E daqueles 153 que apresentaram, um grupo apresentou fora. Agora, a pergunta é, foram os mesmos procedimentos? Não terá sido, portanto, terá que explicar isso amanhã, não terá sido a Procuradoria que foi em sede do governo, com as declarações, para que ali os deputados, os governantes, pudessem fazer, depois ser recolhidos, porque estamos a falar de um grupo numeroso. Ora, se isto foi feito com o governo, muito mais razão havia para o Parlamento, que é muito grande, estamos a falar de 250 deputados, que podia ter-se enviado também, ao invés do que nós estamos a assistir, é uma tentativa de mostrar que os governantes são os cumpridores, os deputados são os não cumpridores. Eu penso que isto são, digamos, sinais de partidarização, de falta de distância crítica que se esperava, bastante grave, que nós notamos também neste relatório. Mas este relatório detém-se muito em detalhes daquele crime que aconteceu ali, mas nós esperávamos, por exemplo, que a Procuradoria, em vez de dizer, como disse, não sei se é a moda que estamos a ter, ele está a reconhecer, de fato há crime, está a acontecer, até há crimes novos. Agora, o que é que a Procuradoria fez? Qual é o balanço que nós podemos ter do relatório do ano passado para este? Em que medida podemos dizer a Procuradoria avançou? Em que medida podemos dizer que a Procuradoria está a modernizar-se? Em que medida podemos dizer que a Procuradoria está a adiantar-se aos criminosos, está a ganhar terreno? Isto não há. O que existe é a confissão pura e simples de que estão a acontecer crimes novos, até já estão a matar albino, até já estão a acontecer... Senhor Procurador, o que nós queremos é que ela viesse falar das soluções que está a dar ao crime, de modo particular os grandes crimes. Porque estamos a falar de raptos. Quando estamos a falar de raptos, quantos milhões foram envolvidos? Como é que esse dinheiro foi entregue? Foi via banco, não foi via banco? O que é que a Procuradoria conseguiu, digamos, apurar destas matérias todas? Mas, infelizmente, não conseguimos ouvir nada deste tipo de coisas, senão pequenas histórias para emocionar a população moçambicana. E a terminar por um assunto que achei de extrema gravidade. Tem a ver, por exemplo, quando fala da questão do roubo de bens públicos. Ele referiu que foi lesado o EDM, foi lesado o CFM, foi lesado... Ou seja, todas as instituições ricas e poderosas dizem no seu relatório que foram lesados pela população. Mas não há nenhuma linha em que se diz, olha, a população perdeu os seus eletrodomésticos por causa dos apagões irresponsáveis da EDM. A população está a ser lesada, por exemplo, por falta de transporte. Ou seja, este é o relatório que mostra claramente o posicionamento dos ricos, dos poderosos e os pequeninos. O povo. Quem vai defender o povo? Portanto, eu fiquei muito triste por ver que este é um relatório que quer se colar a um partido, quer se colar aos grandes e deixando o povo órfão e à espera de uma justiça que tarda a acontecer. Pois bem, havia de facto esta grande expectativa e por aquilo que vamos notando a par das diferentes reações, de ouvir a Procuradora apresentar de facto algumas soluções para alguns dos grandes problemas que graçam, portanto, a sociedade moçambicana. Estamos a falar de casos criminais, estamos a falar da questão dos sequestros, dos raptos, da onda de assassinatos, acima de tudo de magistrados, portanto, figuras ligadas ao sistema da justiça, e ela não apresenta, entanto, que factos que demonstram que a Procuradoria está a trabalhar arduamente para, portanto, desmistificar toda esta situação. Mesmo assim, considera, portanto, que este informe da Procuradora foi abrangente, foi, portanto, conclusivo, ou que tem essa expectativa ou esperança de que amanhã a Procuradora possa dar, enfim, mais alguns esclarecimentos relativamente a essas questões e outras? Bom, eu acho que isso depende da percepção, não é? Depende da percepção, porque quando nós escutamos atentamente a explicação ou o informe lido pela Procuradora-Geral da República, ela foi clara em todos os pontos que colocou. Quando falou, por exemplo, quando se falava de número de governantes que fizeram as declarações, ela também falou
por lado dos magistrados, alguns que ainda não fizeram, ou os que atrasaram a fazer. Então, eu acho que este tema de justiça do país tem que ser discutido de uma forma desapaixonada, porque a questão de justiça é uma questão extremamente séria. Nós estamos a falar aqui que ela dizia, a procuradora, envolvem crimes, por exemplo, organizados, que às vezes até são transacionais regionais, que atuam em blocos. Quando a procuradora trazia o facto de explicar sobre os 2 cidadãos que foram apanhados por causa do branqueamento de capital, é que são cidadãos moçambicanos, que foram presos, que tiraram dinheiro da África do Sul por circuitos não normais. E ela apela e desencoraja, é preciso desencorajar, mas para isso ela trouxe várias medidas. Uma das medidas é a formação e capacitação dos magistrados. Ela até falou dos números que foram colocados, que foram formados da PIC para estas áreas específicas. Porque há crimes que, em Moçambique, são crimes que estão a aparecer com o desenvolvimento e com a dinâmica do desenvolvimento. Estes crimes antes não eram muito fluentes. Por exemplo, a questão dos albinos. É também um crime que está a aparecer agora. E ela foi explicando que este tipo de situações exige reforço de capacitação institucional no sentido de todos nós, ela até dizia, desafia o esforço de todos nós, os deputados, a sociedade toda, porque são crimes que às vezes acontecem com, por exemplo, alguém da família. Vende um familiar em troca de valores até irrisórios. E ela dizia que todos nós temos que estar dentro deste processo para apoiarmos a resolver esta questão de crimes. Esta é uma daquelas questões, diga-se, mediáticas, que foi, portanto, bastante mediatizada nos últimos meses, no último ano, sobretudo, pela imprensa nacional e não só. Mas também tivemos outros casos bastante mediatizados, que poderiam ter, eventualmente, merecido maior destaque neste informe. Estamos a falar, portanto, da morte, por exemplo, do juiz Selica, do procurador Marcelino Vilanculos. Não era expectável que a Procuradora-Geral da República fizesse uma menção, diga-se, um pouco mais profunda, um pouco mais exaustiva em relação. Este caso também são casos que a Procuradora-Geral da República pronunciou-se sobre estes casos. Agora, é preciso percebermos que estes casos estão a ocorrer os seus processos. Estão nos processos de investigação. E há informação que quando está em processos de investigação, é preciso não trazê-la sobre os passos que foram dados e quais são os passos a seguir, para não atrapalhar aquilo que é a investigação dos processos. Estamos a falar de vidas de pessoas que foram barbaramente assassinadas. Então é preciso não dar aquilo que se diz o ouro ao bandido, dizer que estamos neste processo e o passo a seguir é apanhar a pessoa X. Neste momento, o que a Procuradora trouxe é que são processos que estão a ocorrer e são processos que têm que ser esclarecidos e todos nós devemos ter a fé e estarmos convictos e apoiar, de facto, a Procuradoria no sentido de que estes casos sejam esclarecidos, porque trata-se de vida de pessoas e com vida de pessoas nós não podemos fazer política. É preciso condenarmos estes atos bárbaros e fazermos com que, de facto, a Procuradoria-Geral da República, a Polícia de Investigação Criminal, a Polícia da República, todas as instituições que defendem a soberania do Estado e defendem a ordem e tranquilidade pública tenham recursos, capacitação para que os casos que hoje aparecem, que são casos também que vão se sofisticando consoante o desenvolvimento do próprio país, o desenvolvimento das tecnologias. Os crimes hoje atuam de uma forma, os criminosos atuam de uma forma também sofisticada. E, às vezes, essas coisas todas precisam de adequarmos cada vez mais, com mais reforço em termos de tecnologia, de capacitação, para que a nossa Procuradoria, as nossas instituições da Justiça respondam cabalmente com aquilo que é a demanda. O povo quer que este Estado esteja, de facto, em paz, haja, de facto, tranquilidade, e é isso que nós temos que sempre fazer os esforços, no sentido de que haja condições para que haja... Muito resumidamente, antes de irmos para o intervalo, julga que havia espaço suficiente, espaço de manobra, se quisermos assim chamar, para a Procuradora-Geral da República abrir, diga-se, criar uma adenda e olhar, portanto, para esta questão tão sensível também que mexe e toca de que maneira com a vida dos moçambicanos, que é a questão da dívida oculta? Bom, eu acho que no princípio eu expliquei sobre esse assunto, porque
Sua Excelência, o Primeiro-Ministro veio, nós tivemos a sessão extraordinária há uma semana atrás, uma semana ou 2 semanas atrás. E este processo, estes documentos da Procuradora-Geral da República estão nas nossas mãos há mais de 2, 3 semanas. Então, esta adenda, não sei se se faria nesta semana, que a Procuradoria vem para aqui, porque a Procuradora vai apresentar mais um informe deste ano. E esta informação toda relacionada à dívida pública será apresentada no informe deste ano, que será apresentado no próximo ano. Ela está a apresentar neste momento o informe do ano 2015, de 1 de janeiro a dezembro. Então é preciso que nós tenhamos paciência e que todos esses casos mediatizados e que todos nós queremos que sejam esclarecidos, de facto sejam esclarecidos. Muitíssimo obrigado. Está na hora de observarmos um breve intervalo. Nós voltamos já a seguir e continuamos a olhar para este informe da Procuradora-Geral da República, aqui com os nossos analistas. Até já. A 25 de junho de 1975, foi proclamada a independência de Moçambique por Samora Machel, o primeiro presidente. A cerimônia decorreu numa noite chuvosa e perante milhares de moçambicanos e convidados que foram ao estádio da Machava testemunhar o nascimento de uma nação. Moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. E a sua Constituição é em República Popular de Moçambique. Um país sem história é um país sem futuro. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Estamos de volta para a segunda parte da noite informativa e continuamos a analisar, portanto, o informe da Procuradora-Geral da República na manhã de hoje na Assembleia da República, e tenho em estúdio, como já tinha apresentado na primeira parte, o deputado pela bancada Frelimo Caifadir Manasse, também, portanto, o deputado do Darnam, Alfredo Magomice, e também Silvério Ronguano pela bancada do MDM. Senhor Engenheiro, o que é que a Procuradora-Geral da República deixou de explicar, portanto, ou de mencionar à nação? Que desafios é que se impõem, portanto, para este novo sistema da justiça, que não foram trazidos à luz na ótica, portanto, do seu partido neste informe? Mais uma vez, muito obrigado. Gostei da pergunta, o que é que ela não disse? Para mim, para aquilo que os moçambicanos gostariam de ouvir, não disse nada. O que se esperava ouvir? Então, o que deixou tudo de fora.
E apenas disse aquilo que não era relevante. Como dissemos, existem casos, casos em que até as pessoas que cometeram os crimes autodenunciaram-se. Nós falamos aqui do ataque que o presidente da Câmara sofreu. As pessoas que fizeram aquilo autodenunciaram-se. Ela não disse, nem uma palha moveu. E é um caso do ano transado. Temos o caso da Ematum. É um caso do ano passado. Nem uma palha moveu. Temos o caso da EDM. Nem uma palha moveu. O caso de juiz Silica. Também não disse. Portanto, aquilo que era essencial, a procuradora não disse nada. Agora, a questão que me coloca, qual é o desafio? Uma boa pergunta. O desafio é os procedimentos ou as normas em que a procuradora ou o procurador é nomeado, é preciso começarmos a pensar, porque isto está ficando claro que a procuradoria está altamente partidarizada. Assim sendo, ela deve vénias ao regime, deve vénias ao Presidente da República. Tenta dizer, por outras palavras, que fragiliza, portanto, o trabalho. Ela está fraca. Ela até pode ser muito competente tecnicamente, pode ter muitas habilidades, mas do ponto de vista político, ela não tem coragem de sair aqui para vir dizer que, pronto, as pessoas envolvidas, no caso de Ematum, é o X, fulano e Beltrano. Não pode. Por quê? Porque amanhã o Presidente da República tem competência, por pressão do seu partido, para exonerá-lo. Então, é preciso começarmos a pensar num sistema de indicação do Procurador-Geral da República, um sistema de indicação do Presidente do Conselho Constitucional, tal que estas pessoas tenham poderes e autonomia de forma de poderem ser autônomas no desempenho das suas funções. Não só isso, repare que no ano passado ela veio à Assembleia da República e ela foi uma das pessoas pioneiras a indicar a questão de revisão da tutela da PIC. Mas hoje deu uma volta de 180 graus. Quer dizer, uma vergonha. Quer dizer, ela tem uma ideia que indica que aquilo vai permitir uma boa operacionalização para o esclarecimento de muitos crimes. Mas como ela foi pressionada politicamente, como pode ver, o próprio governo submeteu à Assembleia da República uma proposta de lei que contraria o pensamento da procuradora. Ela não tem outra maneira que ser arrastada por aquilo que o regime pretende. Quer dizer, está ficando claro aqui que a procuradora é apenas uma apresentadora daquilo que o sistema quer. Então, não podemos continuar a viver num país onde o guardião do Estado não tem poder. Portanto, o desafio que coloca, quais são os desafios? Os desafios é revermos o sistema de indicação do Procurador-Geral da República, revermos a questão de tutela da PIC e outros procedimentos, toda a forma como funciona a administração da justiça, tal que possamos ter instituições competentes, instituições com pujança para trazerem casos desses, porque não faz sentido uma procuradora estar ali cerca de 120, 180 minutos apenas a lamentar. Quer dizer, parecia um Hermínio no pódio da Assembleia da República. Que vergonha! Portanto, nós precisamos aqui de sentarmos e refletir para aquilo que nós pretendemos como um país. Porque não faz sentido que, passado este tempo todo, tenhamos procuradores que não podem mover nem sequer uma palha. Olha, o caso do professor Gil Sistaque é um caso que preocupou a todos nós. Aquilo viu-se claramente que é o crime organizado, partidário, está a lutar contra toda a independência intelectual. Há pouco tempo tivemos o caso do professor Maquan. Até onde? E a procuradora dá-se ao luxo de ir ao pódio da Assembleia da República e não nenhuma palha mover sobre este assunto. Portanto, isto é uma vergonha para o país, como eu já tinha dito antes, e para mim, acho eu que, do ponto de vista de consciência pessoal, não a conheço muito bem, provavelmente ela podia estar mesmo ressentida, mas do ponto de vista do sistema, ela está a representar, está a fazer melhor o jogo, que nós como moçambicanos, conscientes, moçambicanos estamos a trabalhar para o bem do país, temos que lutar tal que possamos inverter a situação, para que possamos ter um procurador, uma procuradora competente, tendo em conta a forma como que esta entidade tem que ser indicada ou nomeada.
Pois, Dr. Romano, sentiu, portanto, que a Procuradora também fez este um discurso fragilizado para acomodar, diga-se, alguns interesses, até porque alguns aspectos já foram aqui mencionados pelo engenheiro, portanto, Magomice, portanto, partidários, de quem a nomeia, de quem a coloca e as pressões que eventualmente possa ter recebido ou possa receber? Bom, não cabe a mim julgar sobre as intenções. Agora, o que eu observo são factos objetivos, não é? Por exemplo, que efetivamente, se nós estamos a falar, por exemplo, do que estava a dizer, dos casos de roubos de utilidade pública, que da mesma maneira, com a mesma força com que devia dizer que as empresas estão a ser prejudicadas naquela dimensão, também devia ter a mesma sensibilidade em relação ao povo, dizer que não, o nosso povo tem sofrido isto e nós já atuamos, digamos, nestas empresas. Da mesma maneira que enquanto havia aquela convicção de que quando um processo está atuado pela Procuradoria, não pode estar em investigação, e uma vez que ela levantou isso, quando o MDM pediu, digamos, atuação sobre a Eletricidade de Moçambique, atuação sobre Ematum, uma vez que alegou isso, devia ter, como já havia dito, que nós já atuamos naquele processo, a situação hoje é esta. Mas, efetivamente, isso não foi feito. Portanto, o que nós estamos a ver são dados objetivos que nos permitem dizer não é isso que nós estávamos à espera no relatório da Procuradoria da República. Por exemplo, quando ela fala da melhoria das condições institucionais, é evidente que a questão que todos estamos a discutir é de haver uma liberdade na investigação criminal. Ou seja, que tem que haver separação de quem prende e de quem julga, de quem investiga. Não pode ser a mesma pessoa que está a prender. Há uma necessidade de a PIC, ou a Polícia Judiciária, se for este o melhor termo, não estar subordinado ao Ministério do Interior. Isto é uma exigência que o MDM já vem colocando há anos e pareceu-nos que em algum momento o próprio Ministério Público estava a alinhar, mas quando o processo já está na mesa, já estamos a discutir agora, está aqui a PIC, pode de fato ser transferida para subordinar sobre o Ministério Público, para que haja a distinção, digamos, da PIC, enquanto que ele vai, do polícia que vai atrás do criminoso e de quem faz a investigação. Mas estamos a ver que neste momento, que é preciso mesmo fazer esta grande reforma de tal maneira que os crimes possam ser investigados, ela de fato não está alinhada com este pensamento, pelo contrário, ela quer resolver o problema através de seminários, através de uma formaçãozinha ali, através de uma visita. Não é isso que nós esperamos. O que estamos à espera é que os crimes possam ser investigados. O que estamos a dizer é que se estamos a falar de branqueamento de capitais, que é o grande problema que o nosso país está a enfrentar neste momento, tem de ser capaz de encontrar 3, 4, 5, 10 mil exemplos, porque este é o grande problema. Agora, como é que ela própria levanta a questão de branqueamento de capital e traz-nos o exemplo de uma outra procuradoria que devia até ter vergonha de mencionar nesse caso? Portanto, esses são esses factos objetivos que nos permitem pensar que, bom, o que nós estamos à espera não é isto. Estamos a dizer que há grandes problemas em Moçambique relacionados, por exemplo, com a questão dos rápidos. Queríamos saber, realmente, o que é que está a acontecer? Há uma diminuição? A Procuradoria está a conseguir ir ao encalço? O que é que está a acontecer de fato? Mas o que nós vimos foi apenas uma confissão, um simples reconhecimento de que de fato há rápidos e cada vez estão a crescer. Cuidem-se, praticamente. Agora, ela é que deve cuidar da questão da justiça, não é avisar o surgimento de novos e mais sofisticados crimes. O que é nos apresentar soluções. Quando há um programa de reforma como essa que está na mesa, devia ter sido um aspecto importante no seu informe. Olha, já vínhamos falando em outros anos que nós não estamos a conseguir investigar por causa disso e disso. Estamos nesta oportunidade com um processo na mesa. Estamos a pedir aos deputados, façam desta maneira. Pelo contrário,
vimos que ela própria é quem não quer que essas reformas possam ser, digamos, implementadas. A questão da dívida pública, ninguém pode esconder-se que essas ideias foram descobertas agora, porque o próprio MDM e outros também já falamos no ano passado, até ela mesma veio dizer que não, nós não podemos fazer uma comissão de inquérito porque já estamos a atuar na Ematum. Ora, se já estava a atuar, por que não nos traz dados novos? Oportunidade de trazer por que não está a dizer onde é que o processo está a andar? O que é que está a ser feito? Portanto, não vale a pena aqui pedirmos escapatória. Não, isso já aconteceu há muito tempo. Aviso não faltou à Procuradoria da República. O que nós estamos à espera é de resultado. Portanto, parece-me, mais uma vez, que estamos perante um relatório que mais emociona, procura emocionar do que informar. E mais, é um relatório que está a reconhecer a existência e o recrudescimento do crime, quando o que nós estávamos à espera era ao contrário. Era que a Procuradoria mostrasse as novas abordagens no combate ao crime, aquilo que já conseguiu no combate ao crime, as grandes linhas de orientações que vão ser seguidas para que realmente o povo moçambicano possa viver em paz e, acima de tudo, que mostrasse que a Procuradoria da República está mais preocupada em fazer justiça ao povo simples. Ao contrário do que nós ouvimos neste relatório, é uma apetência por referir àqueles crimes que faz-se acusar o povo. Por exemplo, que houve lixamento, é o povo que está a lixar. Houve albinos, é o povo que está... Mas o grande problema do país não é o povo. O grande problema do país são os criminosos, são os raptores, são todos aqueles que deviam ser perseguidos, mas que, infelizmente, este relatório, pelo menos, não deixa transparecer que isso seja a ser feito com aquela acuidade que se esperava. Muitíssimo obrigado. Em jeito de últimas conclusões, eu gostava que olhássemos também para um dos problemas que é um verdadeiro nó de estrangulamento para o sistema da administração pública no nosso país, que é a questão da corrupção. Como é que viu, portanto, a abordagem da Procuradora-Geral da República em relação à questão da corrupção na administração pública? Bom, a Procuradora-Geral da República trouxe dados sobre a questão da corrupção e ela foi séria nesta questão, que a Procuradoria-Geral da República, através dos gabinetes de combate à corrupção, está a fazer o seu trabalho no sentido de cada vez mais este assunto ir se limando. É, de facto, obrigação de todos os concidadãos, funcionários, a respeitarem porque as leis lá existem. Agora, há uma coisa que eu não gostaria de concordar. Quando o colega diz que os que julgam são os mesmos que prendem, não é verdade. A Polícia de Investigação Criminal não julga. Quem julga são os tribunais, é que fazem o julgamento. E não podemos tentar aqui confundir a opinião pública com uma informação que não é real. O nosso problema e o que devemos nós, como moçambicanos, querer é que tenhamos uma Polícia de Investigação Criminal que continue a trabalhar, a trazer dados para que os tribunais julguem e esta gente esteja presa ou livre consoante a presunção de inocência. Os processos de Polícia de Investigação Criminal estarem na Procuradoria, no Ministério da Justiça, aqui na região, mesmo na África Austral, mesmo aqui na África do Sul, um país vizinho, é tutelada pelo Ministério do Interior. Então, e vários países aqui na região e no mundo têm este processo. Os sistemas são vários. E nós vamos escolher o sistema que achamos adequado e melhor. Não podemos só pensar e achar que é este sistema. O importante é termos uma polícia de investigação criminal que trabalhe, tenha recursos, tenha meios. E aí pedimos à oposição que aprove os orçamentos conosco no sentido de potenciarmos cada vez mais a polícia. Quando se diz vamos dar mais orçamento à polícia, sempre a oposição diz que querem dar à polícia porque é repressão e nunca aprovam, ficam contra. Nós temos que dar condições materiais para que a polícia trabalhe. Agora, sobre a questão da dívida, é um assunto que já foi discutido e vai continuar a ser discutido. Aliás, a bancada parlamentar da Frelimo propôs a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, que todas as outras bancadas também aceitaram. O que nós esperamos agora
é a seriedade e a rapidez de que o Parlamento cria esta comissão de inquérito, faça o seu trabalho, do mesmo jeito que neste momento a Procuradoria-Geral da República também está a fazer o seu trabalho, ouvindo as pessoas, chamando as pessoas para ouvir, e depois teremos os processos todos concluídos. Mas é uma situação que todos, em paralelo, a Assembleia da República, todas as instituições, a nossa obrigação é vermos este assunto transparente, resolvido, e é por isso mesmo que a bancada parlamentar da Frelimo propôs a criação da Comissão de Inquérito Parlamentar. Muitíssimo obrigado. A mesma questão, portanto, a jeito de conclusões finais, esta questão, portanto, da corrupção nos órgãos da administração da Justiça, como é que olha, portanto, para aquilo que foi, portanto, o pronunciamento da Procuradora-Geral da República em relação ao mesmo? Bom, eu acho que é uma questão que não foi a regra, também foi por ali um polimento, não é? Ela não foi perspicaz na maneira como abordou os assuntos. Quando falamos da corrupção, por exemplo, nós temos o caso de Matum. O caso de Matum, o dinheiro que foi emprestado não chegou na República de Moçambique. Isto é, o Banco de Moçambique não notificou a entrada desse dinheiro. Como é que foi possível que um país que contrai uma dívida, o dinheiro sai do credor diretamente para quem faz? Aí está. Segundo, todos nós conseguimos ver os ditos barcos aqui no Porto de Maputo. Aliás, ainda houve um acidente na semana passada. Os tais barcos nem foram capazes de serem usados para resgatar as pessoas. Diz-se que os barcos que foram pagos não estão no standard no qual foram solicitados. Onde foi o dinheiro? Portanto, está ali casos claros da corrupção. Ela também não diz nada. Temos o caso da EDM. Apenas empresas de uma ou duas pessoas conseguem ganhar cerca de 90% dos concursos públicos. Quer dizer, o dinheiro da EDM é canalizado para empresas de uma ou duas pessoas. É corrupção. Temos casos de juízes, que também ela não diz quantos juízes foram ouvidos por este caso. Quantas pessoas foram ouvidas no caso de Matum? Quantas pessoas foram ouvidas no caso de corrupção, o caso da EDM? Portanto, de um modo geral, este informe da Procuradora não é capaz de trazer à luz do dia aquilo que os moçambicanos querem ouvir em todos os aspectos que este relatório aborda. Portanto, é um relatório, como estamos a dizer, provavelmente dos mais tristes que nós podíamos esperar. E eu, como estava a dizer, pessoalmente não a conheço, mas eu acho que se as coisas continuam assim, é indicação clara de que nós estamos a regredir para o monopartidarismo. Porque, na verdade, tudo indica que há uma pressão política sobre a pessoa da Procuradora ou sobre a Procuradoria-Geral da República. Portanto, há uma necessidade clara de moçambicanos voltarmos a despertar para que isto não volte a acontecer. Temos casos claros. Qual é a razão de pessoas que se denunciaram que cometeram um crime não serem julgadas? Não aparecer no relatório com a indicação clara do que está a acontecer. Quer dizer, tudo isto indica a indicação clara de que aqui a Procuradoria não tem campo de manobra. Tudo porque a política ou o regime tem um peso muito grande. Como pode-se ver, muitas das pessoas que deviam ser julgadas são pessoas que têm ligação com o próprio sistema. Daí que há aqui forte indício de ligação clara do sistema com a influência no informe que a Procuradora está a apresentar. Muitíssimo obrigado, Dr. Ronguano. Para finalizar, portanto, este nosso espaço. Não haver dúvida da necessidade da autonomia da PIC, tanto mais que este ano mesmo assistimos no aeroporto à prisão da senhora Eva espanhola, em que realmente o polícia o prendeu fora da lei. Ora, se nós tivéssemos a PIC a depender sobre o Ministério Público e não sobre o Ministério do Interior, não teríamos esse tipo de violações, não teríamos esse tipo de conflito. Parece que é uma questão da sobrevivência do nosso sistema de investigação criminal, que a PIC possa ser efetivamente autônoma e dependa diretamente do Ministério Público e não do Ministério do Interior. Tanto mais que se isso não contasse, se isso não fosse importante para a sonegação de crimes, não haveria problemas em impedir que isso haja. Ora, se se impede, é que se sabe que isto ajuda a sonegação dos crimes. É por isso que nós defendemos que este informe não está alinhado com as reformas necessárias para que a investigação criminal possa ser feita. Mas a questão da corrupção que está a referir é muito séria.
quando se fala dos casos de corrupção, refere-se ao povo pequenino, aquele funcionário que lá naquele distritozinho, não está a se abordar os grandes barões da corrupção, aqueles que são os mandantes, aqueles que são os estrategas. Não há nenhum exemplo, não há notícia sobre este combate à corrupção, que tem sido um grande flagelo à nossa população, nosso país. Ou a Procuradoria perceba de uma vez por todas que é preciso efetivamente combater a corrupção, ou a corrupção vai tomar conta de nós. E é por causa destas omissões todas que nós achamos que efetivamente este relatório, ao invés de informar, procura simplesmente emocionar, deixando os criminosos, os casos criminais relevantes, completamente a par, a leste daquilo que devia ser um informe, que devia fazer uma radiografia daquilo que é o crime, mas também daquilo que é o trabalho intenso e nobre da Procuradoria para combater, e é esta parte que efetivamente não aparece. Obrigado, doutor Ronguano, por estes momentos que esteve aqui connosco, de igual forma, portanto, ao engenheiro Magomice, e assim, doutor Caifadinho, também por estes momentos em que estivemos a analisar o informe da Procuradora-Geral da República portanto, quarta-feira na Assembleia da República. Ana Rita Citoli diz que a Procuradora-Geral da República colocou a nu as fragilidades da instituição. Linette Olsson defende que o informe da Procuradora-Geral não traz nada de novo. Já Fátima Mimbira, jornalista, esperava uma informação sobre os casos mediáticos, como a morte do juiz Silica e do procurador Marcelino Vilanculos. Eu acho que o informe não difere de muitos outros informes